Aleluia, louvado seja o nosso Senhor. Irmãos, vamos à palavra do dia, que está no livro de Atos, capítulo de número 27. Paulo é mandado para a Itália. O naufrágio do navio. O naufrágio de Paulo. Irmãos, Paulo e alguns outros presos foram entregues a um centurião para serem levados de Cesareia até Roma. Este era o percurso que o apóstolo Paulo teria que fazer. Preso, ele era levado ao imperador César para ser julgado. Mas no caminho acontece uma grande tempestade, ao qual Lucas, companheiro de viagem de Paulo, narra, irmãos, nessa história. Houve momentos de desespero na vida desses homens. E mesmo no dia de hoje, quem não passou por alguma tempestade? Na Bíblia há vários relatos sobre tempestades, e cada um sobre circunstâncias diferentes. Jesus passou por tempestade no mar. Jonas também teve sua tempestade e muitos outros. Tempestade, irmãos, não é o que queremos, mas muitas vezes nos lançamos sobre ela. Nós que escolhemos através de nossas escolhas. O apóstolo Paulo não escolheu e até indagou com os superiores do navio no capítulo 27, versículo 9. Paulo os admoestava, sabia das circunstâncias do mar agitado. Lhe pediam para parar ou esperar o mar deixar de ser agitado. A tripulação, irmãos, precisava decidir. O comandante tinha que dar a ordem, ouvir a orientação de Paulo ou não, prosseguir ignorando a direção do vento, ou acreditar na palavra de Paulo, mas escolheu não acreditar na palavra de um homem de Deus. O centurião cria mais no piloto e no mestre do que dizia Paulo, no capítulo 27, versículo 11. Não seria o caso, irmãos, de buscar a Deus, fazer oração e esperar pela resposta? Você tem esperado pelas suas respostas de Deus? Mas quantas vezes, irmãos, esperamos pela resposta de Deus e logo chega um temporal? Para Paulo chegou naquele dia. O temporal chamado de Euro-Aquilão, que quer dizer o encontro de duas correntes contrárias. O Euro, vento leste, e o Áquila, vento norte. Houve tanto furor nas águas que o navio foi arrebentado, não podendo navegar. Era impossível eles continuar navegando contra o vento, dando de mão a tudo, irmãos, no versículo 15, nos deixando eles a ir à toa. A situação dessa embarcação, irmãos, já estava fora de controle, não restava mais fazer nada, ninguém conseguia segurar o timão, era só deixar as águas levarem. Não ouviram a voz de Paulo, e não ouvir a voz de Paulo trouxe para eles, irmãos, grandes consequências. Quantas vezes deixamos de ouvir a Deus, deixamos de buscar a Deus e fazemos pela nossa própria vontade, e muitas vezes pela própria vontade nossa nos afundamos. Eu quero dizer que o comportamento da tripulação diante do Euro-Aquilão nos mostra que sem Jesus no barco, certamente nos afundará. Jesus no barco, irmãos, Ele é o nosso refúgio. 3 dias se passaram e nada de calmaria. Não havia sol, estrelas e nem esperança, irmãos, de dias melhores. Além da falta de comida. Paulo se prostra, irmãos, em pé no navio e fala para eles não perderem a esperança, para terem bom ânimo, que ninguém perderia sua vida, porque o anjo do Senhor estava com ele, guardando-os. Enquanto os marinheiros tentavam manobrar o barco, Paulo orava, depositando sua confiança em Deus. Eu quero dizer que havia no barco umas 276 pessoas, 276 almas para Deus. Versículo 37. Mas mesmo assim Paulo dizia, não temam, tenham bom ânimo, Deus cuidará de vós. E quando chegaram ao 14º dia da noite, sendo impelidos de um ou outro lado do mar Adriático, lá pela meia-noite, suspeitaram que estivesse perto das terras. Lançaram os prumos para verificarem a longitude das terras, e 4 âncoras. E mesmo assim o navio ancora, irmãos, em um lugar de correntes fortes. Os soldados até pensam em matar os prisioneiros, mas o centurião que cuidava de Paulo não concorda.
e pede que se lancem ao mar em nado até chegarem à terra, que seria a ilha de Malta. E eles, agarrados em tábuas e objetos dos navios, irmãos, chegam à terra salvo. Capítulo 27, versículo 44. Passaram por dificuldades, passaram pela tempestade, mas a vitória chegou. Paulo sabia que o Deus que eles serviam, irmãos, iria dar a eles um grande livramento. Creia, Deus está te livrando nesse instante de uma grande tempestade. Talvez você nem saiba disso, mas Deus, Ele é fiel e Ele cuida de cada um. Aleluias.